Falar duas situações assim, né? Jesus, depois de ele ter se batizado, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aí ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado por Satanás, pelo diabo. Mas quem foi tentado foi Jesus homem, não foi Jesus Deus, porque o diabo não pode tentar Deus, né? A mesma coisa eu falo para o homem de Deus e para a mulher de Deus que se consagra a Deus. E ela vai ter que ir lá orar para uma pessoa que a pessoa está possessa de demônio. O Espírito Santo de Deus vai com ela. O Espírito Santo de Deus sabe que ela vai conseguir vencer aquela peleja. A mesma coisa aconteceu com Jesus, homem. O Espírito Santo de Deus levou ele para ser tentado para quê? Para desmascarar Satanás. Porque Jesus, o primeiro Adão falhou, né? O inimigo venceu e no o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele não poderia vencer. Então o Espírito Santo de Deus foi com ele. A mesma coisa o servo e a serva de Deus quando vai em um lugar que alguém da família chama para orar para uma pessoa enferma, uma pessoa endemoniada, ele tem que estar consagrado a Deus. Ele tem que ter o Espírito Santo de Deus com ele. Né? O Espírito Santo de Deus é que vai falar na boca dele. E o inimigo não vai suportar. Que nem o inimigo não suportou quando Jesus chegou, estava se aproximando de Gadareno e os espíritos já percebeu, né? E ficaram todos alvoroçados. E onde tem um servo, uma serva de Deus que tem o Espírito de Deus, o inimigo não suporta, né? E quando Jesus falou assim, venha a nós o vosso reino, para a gente orar assim, Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. E você está chamando o Espírito Santo de Deus para fazer morada em você, mas a sua casa tem que estar limpa e adornada para que o Espírito Santo de Deus faça morada. Não é a palavra de Deus, nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Se somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, ele tem que estar num lugar que aquele lugar seja digno de recebê-lo. Então, e uma coisa assim, o Jesus homem, ele foi levado para ser tentado. Mas o Jesus, Deus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou, Jesus, já Deus, ele falou assim, eu vou para o Pai, ele já tomou uma outra posição, eu vou para o Pai, mas ele falou, eu mandarei um outro Consolador. Ele falou assim, eu mandarei um outro Consolador. O Jesus homem foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Jesus Deus falou assim, eu vou acender o céu de novo, mas eu mandarei um outro Consolador, que era o Espírito Santo de Deus. Aí já era Deus falando, e ele mandaria. Ele ordenaria. Quando ele fala mandaria, ele fala assim, eu ordeno. Eu ordeno que venha outro Consolador. E esse Consolador, ele vai reinar, que nem o Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, ele vai reinar em cima do seu súdito, né? Porque todo rei, ele tem que ter súdito, e todo aquele que é súdito, ele tem que ser obediente a quem é o rei. E nós somos obedientes a que rei? É o Rei dos Reis. Então, quando nós obedecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos governa. Ele nos conduz aqui pela terra. Não é? Jesus, ele se deixou governar pelo Espírito Santo de Deus porque ele estava ainda fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Mas quando terminou, ele falou, não. Aí ele já se posicionou como Deus. Ele falou, eu vou, mas eu mandarei um novo Consolador, que era o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele governa tudo, sobre tudo aqueles que quer fazer a vontade de Deus e que faz a vontade de Deus, que se consagra a Deus, que ora, que jejuma, que busca o tempo inteiro está falando de Deus. Isso é loucura? Não é loucura, isso é prazer, sabe? É prazer, né? Prazer. Você gosta de uma boa comida, você gosta de um bom alimento, e aquilo que você está comendo, você sente alegria em comer. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você começa a comer ela, você tem prazer em cada vez comer mais. É o prato predileto daquele que tem o desejo e a vontade de fazer a vontade de Deus. Você pode ver, todo ser humano ele tem um prato predileto, alguma coisa que ele gosta de comer. E quando ele come, ele tem prazer. E a palavra de Deus é um alimento para a alma, né?
Então você tem prazer em comer aquilo e às vezes você faz um pouquinho a mais para você distribuir para alguém, para você dar para alguém. Então quando o Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado, ele levou Jesus homem. E o Satanás ele não pode tentar Deus, o diabo não pode tentar Deus. Levou o Deus homem. Ah, mas o Espírito Santo de Deus. Aí as pessoas falam, mas o Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado. Quando alguém, que não expliquei, quando um servo, uma serva de Deus vai orar na casa de uma pessoa que está enferma, está possessa de demônio, não é o Espírito Santo de Deus que vai conduzindo aquela pessoa até lá para expulsar o inimigo que está lá, para envergonhar o inimigo. Aquela pessoa tem que estar consagrada para envergonhar o inimigo, assim como Jesus. Jesus estava preparado para derrotar o inimigo. E ele derrotou ali, depois derrotou quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, o inimigo ficou aí, ó. E hoje o Espírito de Deus paira sobre a cabeça de todos aqueles que têm a vontade de ter o desejo e a vontade de servir Ele. Que nem o Espírito Santo de Deus pairou sobre as águas, ele paira sobre as cabeças das pessoas. É isso aí, Deus abençoe, né? Venha a nós o vosso reino, é você que chama o reino de Deus para dentro de você. Pai nosso, que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Depois que você trouxe o reino de Deus, você fala assim, seja feita a vossa vontade, porque já não é mais a sua. Quando você fala, venha a nós o vosso reino, e o reino de Deus vem, que vai ser governado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar na hora que você tem que fazer as coisas e na hora que você não tem que fazer. E quando você chama o reino de Deus, você fala ainda, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha, porque se você for fazer a tua vontade, você só vai fazer coisas erradas. Tem muita lógica no Pai Nosso que está no céu. Muita lógica. Quando você chama o reino de Deus para dentro de você, você já não se governa, você é governado pelo Espírito de Deus. Se a gente não entender isso, né? Você tudo pode naquele que te fortalece. Quem é que te fortalece nos momentos mais difíceis, além do Senhor Jesus? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou, eu vou, Jesus, aí já o Jesus Deus, eu vou, mas eu mandarei um outro Consolador. Ele mandará, é sobre as ordens dele que o Espírito Santo de Deus veio. E sobre as ordens do Espírito Santo de Deus que Jesus, o homem, foi levado para o deserto para ser tentado. A gente tem que ver isso. Analise uma coisa, deixa o Espírito Santo de Deus te levar. Ele não vai te levar para o mal. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para envergonhar quem? Satanás. E o Espírito Santo de Deus não vai te levar para você passar vergonha. Você está se consagrando, você está se dedicando a Deus, fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te levar em lugares que o inimigo vai bater de retirada. Que nem os demônios, aquele demoniado de Gadareno que tinha legiões de demônios neles, a legião teve que partir fora. E sair daquela alma que estava anos sofrendo. E a partir daquele momento, aquele que era outrora aquela demoniada de Gadareno, ele passou a dar testemunho. E Deus pode te usar para dar testemunhos. Para falar da vontade, do que Ele quer, da alegria de estar servindo a Ele, do prazer de ter Ele. É isso aí, Deus abençoe. Vamos continuar falando do nosso Rei dos Reis. É isso aí, Deus abençoe.